Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus, passando aqui com mais uma palavra do Evangelho, com a série trazendo aqui a palavra sobre pecados que nos tira da presença do Senhor, nos impede de receber a graça, pecados que criam barreiras entre Deus e nós, amém? O livro de Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 4, diz o seguinte: Ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento, pois estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Amém? O escritor de Hebreus aqui, ele está condenando ao inferno aqueles que provaram o dom celestial de Deus, tornaram-se participantes do Espírito, conheceram a palavra, foram cheios do Espírito Santo, foram tocados pelo Espírito Santo. Aqui eu não estou falando de pessoas que foi na igreja e foi lá na frente, levantou a mão e declarou Jesus como Senhor e Salvador, porque a grande maioria dessas pessoas não se converteram verdadeiramente, não foram tocadas pelo Espírito. Mas eu estou falando de pessoas que se converteram verdadeiramente, que foram ali transformadas pelo Espírito, que tiveram experiência do quão o Senhor é bom. A palavra diz aqui que caíram. Essa caída é uma decisão, porque essa pessoa que teve essa experiência com Deus, ela está na rocha, ela está revestida pelo Senhor, ela foi selada pelo selo do Espírito, mas ela tem o direito, ela tem o livre-arbítrio para desistir, para voltar atrás e não querer o Senhor. Ela tem o direito de escolher voltar para o mundo, voltar à prática do pecado. E essa é uma escolha. A palavra diz aqui que é impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento, pois estão crucificando para si o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Está desonrando o nome do Senhor. Está dizendo que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, o sofrimento dele, o sangue derramado, para ele não valeu nada. Aquilo para mim, ou essa pessoa dizendo, para mim não teve valor. Eu não considero o agir e eu prefiro servir ao pecado. É o que essa pessoa está declarando quando se afasta do Senhor após ter experiência com ele. O mesmo livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 26, diz: Porque se nós pecarmos deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os adversários de Deus. Quem rejeita a lei de Moisés morreria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merecer aquele que pisou o Filho de Deus, considerou profano o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Olha o quão grave é essa pessoa, depois de experimentar, ter experiência com o Senhor, ser cheio do Espírito Santo, abandonar a presença do Senhor, abandonar a vida com Cristo e voltar a servir o pecado, voltar a servir Satanás. A palavra diz aqui que já não há mais sacrifício por aqueles que deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, vivem no pecado. O que acontece? Não que essas pessoas já estão condenadas ao inferno, mas quem nos convence é o Espírito Santo, do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que nos convence a rejeitar o pecado e entregar nossa vida para o Senhor.
Mas quando a pessoa já foi convencida pelo Espírito, experimentou todas as obras, toda a graça, experimentaram do Espírito Santo, mas agora ela decide, aqui a palavra diz que insultou o Espírito da graça. Ele decide insultar Jesus e desprezar o seu agir. Essa pessoa agora não receberá mais do Espírito Santo esse convencimento, não será mais convencido pelo Espírito. Tem que ser da própria carne, porque Jesus morreu para nós uma única vez. Uma única vez. Não teve a segunda morte de Jesus para nos salvar do pecado. Jesus está vivo. Ele não estava na cruz de madeiro. Ele não está ali até hoje se sacrificando por nós, como algumas igrejas mostram Jesus ali naquela posição. Não. Jesus está vivo. Ele morreu uma vez para nos arrependermos uma só vez. Agora, depois de ter experimentado, voltou para o mundo, vai ter que ser de si próprio. O Espírito Santo não vai te convencer. Se você tiver força na carne para negar a carne, se você tiver força no corpo para negar o que agrada ao corpo, o desejo do corpo, e conseguir clamar a misericórdia do Senhor, o que é muito difícil ou quase impossível, porque você vai estar lutando contra Satanás sem o Espírito Santo, sem a presença de Jesus, que é o único que derrotou o demônio. Este pecado, ele não tem perdão. O Espírito Santo, ele não irá te convencer novamente a voltar para Jesus. Cuide você que está de pé para que não caia, é o que diz a palavra. Se mantenha firme na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz.